Capítulo 10. A conversa com ignorância. A esta altura, o jovem ignorância alcançara cristão e esperançoso no caminho para a cidade celestial. Cristão dirigiu-se a ele. Vamos, jovem, por que ficou tão para trás? Ignorância. Gosto de estar sozinho a maior parte do tempo, a não ser que esteja com pessoas que pensem como eu. Questões investigadoras. Cristão. Como vão as coisas, querido ignorância, entre a sua alma e Deus? Ignorância. Muito bem, espero, pois estou sempre cheio de bons pensamentos que me vêm à mente e consolam-me no caminho. Cristão. Partilharia alguns deles conosco? Em que você tem pensado? Ignorância. Ora, penso frequentemente em Deus e no céu. Cristão. Assim fazem todos os homens. Ignorância. Mas em meus pensamentos desejo Deus e o céu. Cristão. Assim fazem muitos que podem nunca os ver. Há um provérbio sagrado que diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Ignorância. Mas desisti de tudo por causa deles. Cristão. Alguém pode pensar assim e estar errado. Desistir de tudo é muito mais difícil do que muita gente imagina. O que faz acreditar que desistiu de tudo por causa de Deus e do céu? Ignorância. Meu coração me assegura que eu fiz. Cristão. Mas seu coração é confiável? A Bíblia afirma: o que confia no próprio coração é insensato. Ignorância. Isso foi dito a respeito do tolo. Eu não sou tolo. Meu coração é bom sábio. Cristão. Como você sabe? Que meios você possui para testar o próprio coração? Ignorância. Meu coração conforta-me na esperança do céu. Cristão. Isso pode ser falso. Jeremias, o profeta, alertou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração de um homem dá-lhe esperanças quando não há solo para ela. Ignorância. Mas o meu coração e a minha vida concordam, então a minha esperança está bem fundamentada. Cristão. Que provas você tem de que seu coração e a sua vida harmonizam? Ignorância. Meu coração assim me diz. Cristão. O seu coração assim lhe diz? Se a palavra de Deus não sustiver este testemunho, qualquer outro testemunho não terá valor. Ignorância. Mas não é um coração com bons pensamentos e uma vida sincera que estão de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão. Sim, de fato, mas uma coisa é tê-los, e outra é pensar que os tem. Ignorância. Diga-me, de acordo com a Bíblia, o que são bons pensamentos e o que é uma vida sincera? Cristão. Há bons pensamentos de várias espécies, a respeito de nós mesmos, concernentes a Deus e sobre a humanidade. Ignorância. O que são bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristão. Pensamentos que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. Quando os pensamentos sobre nós mesmos estão de acordo com a palavra de Deus? Cristão. Quando aplicamos a nós os mesmos julgamentos que a palavra de Deus aplica. Por exemplo, a palavra de Deus fala daqueles que estão em estado natural. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem faça o bem. Ignorância. Nunca acreditarei que o meu coração seja mau. E, concernente a Deus, o que são bons pensamentos? Cristão. O mesmo que eu disse a respeito de nós mesmos. Quando os nossos pensamentos sobre Deus estão de acordo com o que a sua palavra diz sobre Ele. Temos o correto pensamento sobre Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós e pode ver nosso pecado quando nada podemos enxergar. Ignorância.
Você acha que sou tão tolo a ponto de imaginar que Deus não pode ver mais que eu? Ou que ousaria vir a Deus confiado em minha boa performance? Cristão. Bem, o que você pensa desse assunto? Ignorância. Ora, penso que devo crer em Cristo para a justificação. Cristão. Como você pode imaginar que crê em Cristo quando não vê que precisa dele? Você não vê o seu pecado inato, nem o seu pecado atual, mas tem uma opinião de si mesmo que o coloca além da necessidade de um Redentor. De que modo, então, você crê em Cristo? Ignorância. Creio o suficiente, por isso tudo. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que devo ser justificado da maldição perante Deus, por meio da sua graciosa aceitação da minha obediência à sua lei. Cristo torna as minhas obrigações religiosas aceitáveis ao seu Pai, por seus próprios méritos, e o Pai justifica-me por causa de minha obediência ao seu Filho. A diferença entre a verdadeira e a falsa fé. Cristão. Vou replicar a sua confissão de fé da seguinte maneira. Primeiro, você crê com uma fé imaginária, porque tal fé não se encontra registrada em lugar algum da palavra de Deus. Segundo, a sua fé é falsa, porque reivindica justificação pela justiça de Cristo, sem aceitar para si essa justiça. Enquanto você se apega à sua justiça imaginária, rejeita a justiça de Cristo. Ademais, a sua fé não aceita a morte de Cristo como necessária à nossa justificação. Em vez disso, você o recebe como um exemplo e um justificador das suas ações de crente, o que é uma invenção da mente carnal, sem fundamento nas Escrituras. Por conseguinte, a sua fé é enganosa, e o deixará sob a ira de Deus no dia do julgamento. A verdadeira fé justificadora torna a alma sensível à sua condição de perdida e a faz buscar refúgio em Cristo, na sua cruz e na sua justiça para ser salva. A justiça de Jesus não consiste meramente num exemplo e num ato de graça que aceita as pessoas sobre as bases de sua obediência à lei. Ela inclui a obediência do próprio Cristo à lei de Deus, bem como seu ato de tornar-se responsável por toda a humanidade em desobediência, a ponto de morrer pelos pecados dela. Essa morte requerida dos pecadores foi suportada por ele, para que o culpado que nele crê seja absolvido, receba a sua justiça e seja justificado. Essa é a justiça aceita pela fé verdadeira. Sem ela, a alma será condenada. Ignorância. O quê? Você quer que confiemos no que Cristo fez pessoalmente, sem qualquer participação nossa? Esse conceito presunçoso daria licença a toda a nossa concupiscência e encorajar-nos-ia a ignorar os mandamentos de Deus e a viver como bem nos parecesse. Por quê? Que importância teria o nosso modo de viver se fôssemos permanentemente justificados pelo que Cristo fez por nós, independente de qualquer coisa que façamos? Cristão, penso que o seu nome lhe é apropriado. Pelo menos, a sua resposta indica ser este o caso, pois você, evidentemente, ignora o que seja a justiça justificadora e a segurança da alma que tem fé nesta justiça. Sim, e você ignora também os efeitos da fé salvadora da alma, que muda e ganha o coração para Deus em Cristo, fazendo a pessoa amar a palavra de Deus, o seu nome, os seus caminhos, o seu serviço e o seu povo. Essa fé e esse amor são as mais fortes e mais duradouras virtudes neste mundo. Eles são, na realidade, a natureza de Deus na vida humana. Esperançoso. Pergunte-lhe se Cristo já lhe foi revelado. Ignorância. O quê? Vocês acreditam em revelações especiais? Penso que o que vocês e todos os da sua espécie afirmam sobre esse assunto não passa do fruto de cérebros confusos. Esperançoso. Ora, filho,
Cristo está oculto em Deus de um modo tão misterioso à compreensão do homem natural que não pode ser conhecido como Salvador se o Pai não o revelar. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Contudo, estou certo de que a minha é tão boa quanto a sua, embora não tenha na cabeça tantas fantasias. Cristão, você não deve falar tão desrespeitosamente de um assunto tão sério. Também eu afirmarei enfaticamente que ninguém pode conhecer a Jesus Cristo, senão pela revelação do Pai. E sou igualmente enfático sobre a fé pela qual a alma repousa segura em Cristo. A fé correta deve ser operada pelo poder de Deus, e posso perceber, querido jovem, que você é completamente destituído dessa fé. Desperte, querido ignorância, e veja a sua miséria e condenação, e busque salvação em Cristo Jesus, pois unicamente pela justiça dele você estará livre da ira vindoura.